Olá, meu nome é Arthur Locatelli e eu e meu grupo vamos apresentar um trabalho falando sobre o parasita Dermatobia hominis. Primeiramente, eu vou citar o nosso sumário do nosso trabalho e eu vou ficar com a parte de taxonomia, que eu vou citar agora. Primeiramente, em taxonomia, eu vou citar as suas classificações. Da sua ordem é Diptera. Ela pertence à família Oestridae e do gênero Dermatobia, e como espécie eu citei a Dermatobia hominis. E esse nosso parasita é uma mosca da família Cuterebridae, popularmente conhecida no Brasil como mosca varejeira ou berne. Possui uma forma robusta com cerca de 12 milímetros de comprimento, aparelho bucal atrofiado e não funcional, cabeça com a parte superior e olhos marrons, parte ventral castanha, tórax cinza amarronzado, com manchas longitudinais e cor escura. O seu abdômen é azul metálico e possui asas grandes e castanhas. Vamos falar um pouco sobre a morfologia da Dermatobia hominis. A mosca Dermatobia hominis, ela é caracterizada por ser uma mosca robusta, com aproximadamente 15 milímetros de comprimento. A cabeça dela é amarelada, com a parte anterior escura, e o tórax de coloração azulada e o abdômen um azul metálico. Aqui a gente tem a imagem do sistema digestivo da larva de terceiro estágio da Dermatobia hominis, em 20 dias após a infestação. Uma das características principais do sistema digestivo da larva L3, da Dermatobia hominis, é que ela apresenta um par de glândulas salivares na porção anterolateral da cavidade corporal. O seu formato é tubular e de aparência translúcida. Cada glândula tem um ducto eferente que se fundem formando um ducto comum, um ducto deferente, o qual se insere ao esqueleto cefalofaríngeo externamente. As glândulas são revestidas por tecido conjuntivo extracelular, impregnado por células adiposas e ramificações de traqueíolas. O desenvolvimento das glândulas acompanha o crescimento da larva, ocorrendo a ausência delas na pulpa e adultos de Dermatobia hominis. Em larvas de Dermatobia hominis, o sistema digestivo tem início na cavidade bucal, seguindo pelo intestino anterior ou esôfago e se limita com a cárdia, o proventrículo. Este, de forma globosa, se conecta ao intestino médio, o qual se encerra próximo da implementação dos túbulos de Malpighi, onde tem início o intestino posterior, que se finda no ânus. O sistema digestivo ele é externamente banhado pela hemolinfa, revestido de tecidos conjuntivos, com a presença de células adiposas e ramificações de traqueíolas. A gente trouxe para elucidar um pouco melhor algumas imagens mostrando esses estágios da Dermatobia hominis. Aqui a gente tem a imagem do vetor portando os ovos embrionados em si. Nesse estágio, a larva está no seu estágio L2 em si. A gente pode notar que ela tem um comprimento menor, ela não está com a estrutura toda formada ainda. E aqui a gente tem a larva L3, onde foi elucidado, foi explicado o seu sistema digestório por completo. E aqui a gente tem a fase larval da pulpa em si. Eu vou falar agora sobre o ciclo de vida de Dermatobia hominis. Os adultos de Dermatobia hominis são moscas de vida livre e fazem um ciclo indireto, ou seja, ela não se aproxima do animal em si. As fêmeas de tamanho grande e de porte superior aos machos, em condição de voo, capturam um inseto vetor, um zoófilo, para ovipor em massa de ovos no seu abdômen. Os veiculadores das larvas de D. hominis precisam possuir algumas características importantes para levarem os ovos contendo larvas até os hospedeiros, ou seja, são alguns pré-requisitos que o parasito precisa para se perpetuar. Esses pré-requisitos são a atração para os animais, ou seja, precisam ter hábitos zoófilos, tem que ter hábitos diurnos, seu tamanho tem que ser igual ou menor ao de D. hominis por conta da inviabilidade de oviposição em vetores maiores. E também não devem ser muito ativos para permanecerem no hospedeiro até suas larvas se estabelecerem. Aproximadamente é de conhecimento que há 50 espécies de veiculadores dos ovos de berne, sendo que os principais moscas vetoras são Stomoxys calcitrans,
mais conhecida como mosca dos estábulos, a mosca doméstica, Hydrotia enescens e Sarcoplumusca pruna. São moscas com hábitos diurnos que procuram abrigar-se em locais onde haja vegetação abundante e onde os animais procuram descansar ou se proteger do sol, como as capineiras, por exemplo. O início do ciclo se dá em dias muito quentes, quando os animais procuram sombreamento para protegerem do sol e o calor onde estão. Os ovos se apresentam juntos uns aos outros, semelhantes a um cacho de bananas, sendo que se mantêm fixos e permeabilizados por substâncias secretadas pela Deomnis, por um tempo médio de 8 dias. Após o amadurecimento desses ovos, ou embriogênese, as larvas desenvolvidas escapam quando a mosca veiculadora pousa sobre o hospedeiro, que é estimulada pela temperatura corpórea do animal e liberação de CO2. A larva infestante, uma vez em contato com a pele, se movimenta em uma média de 20 minutos até penetrar-se. A larva penetra através do folículo piloso, alcançando o tecido subcutâneo do animal. Nos estágios iniciais, a larva se parece com um tamboril com uma extremidade posterior mais fina, que carrega os espiráculos, como a Beatriz mostrou nos slides anteriores, pelos quais a larva respira ar ao emergir periodicamente. Durante uma média de 35 a 50 dias, a larva desenvolve-se no tecido subcutâneo do animal, alcançando a L3, ou seja, a sua maturidade. Após estar amadurecida, a larva cai no solo, de preferência em local umedecido e protegido, onde inicia sua fase de pupa. O período pupal, como está demonstrado aqui no slide, sofre a influência climática e de temperatura também, assim como as larvas, sendo que esse período pode variar de 30 a 43 dias. Após esse período, é ocorrida a metamorfose, da qual a mosca adulta se emerge, completamente apta para a cópula e para capturar novos vetores, para assim reiniciar o seu ciclo de vida. É importante ressaltar também que a emergência dos adultos do pupário ocorre pela manhã, horário propício para uma temperatura mais amena, evitando a dessecação. E de 3 a 6 horas pós-emergência, tanto machos como fêmeas iniciam a cópula. A mosca adulta é desprovida de aparelho bucal, por isso não se alimenta e sobrevive através de reservas energéticas por um período variável de 4 a 19 dias, ou seja, seu tempo de vida é curto. Normalmente, cada orifício modular corresponde ao desenvolvimento de uma larva. Entretanto, pode-se encontrar eventualmente 2 ou 3 na mesma abertura. Uma fêmea de Deomnis pode ovipositar até 200 ovos durante sua vida, em intervalo de várias posturas. O ciclo total do berne, então, pode durar de 3 a 5 meses. Agora eu também vou falar sobre a epidemiologia. Foi observado que há uma prevalência de Dermatobia hominis e propriedade de perfil familiar, que é caracterizada pela presença de pequenos rebanhos com produção de leite relativamente baixa e poucas propriedades com assistência técnica de um médico veterinário. Os meses de maior parasitismo correspondem de outubro a fevereiro, onde observou-se maiores picos de infestação de berne em períodos em que ocorrem elevados índices de temperatura, umidade e precipitação pluviométrica. Os estudos mostram que a porção do corpo onde foram contatados os maiores números de berne, em torno de 83% dos nódulos, estão localizados na região anterior de bovinos e animais de produção, já que na região posterior a quantidade de berne é menor, devido ao movimento caudal do animal. A Deomnis é uma espécie endêmica da região neotropical, e sua presença está associada a áreas que apresentam temperaturas moderadamente altas durante o dia e relativamente frias à noite, com precipitação pluviométrica variando de média a alta. Além do que, a região deve apresentar uma vegetação densa, com um razoável número de espécies que lhe sirvam como hospedeiro. Segundo estudos, a presença de rebanhos bovinos parasitados pelo berne vai desde o sul do México até o norte da Argentina, sendo o Chile o único país da América Latina livre desse parasita. Vamos falar sobre a importância médico-veterinária da Dermatobia hominis. Bom, a Dermatobia hominis ela é conhecida como a mosca
do berne e é um ectoparasita de considerável importância na América Latina, como já foi citado, especialmente na área de medicina veterinária. A importância médico-veterinária está na fase larval deste parasito, porque as suas larvas vão desencadear a miíases furunculosas. Essas miíases, elas são infestações das larvas nos tecidos de seres vivos. Essas miíases vão se manifestar como lesões semelhantes a furúnculos ou a abscessos na pele dos animais onde se alojam e se desenvolve, onde vão causar inflamação e, consequentemente, dor e edema, e vão poder supurar. Pois essas larvas, elas se alimentam do tecido vivo circundante que está em volta dela ali enquanto crescem. Ela tem uma baixa especificidade para o seu hospedeiro, podendo parasitar tanto bovinos, equinos e até em seres humanos, né? As larvas dessas moscas, elas podem ocasionar complicações secundárias, que seriam infecções secundárias, que poderiam ser bacterianas, de protozoários, enfim. Ampliando assim as perdas, sobretudo, aqui a gente vai falar sobre a pecuária bovina, né? Sobre as consequências nos bovinos dos bernes, né? Das fases larvais dessa mosca. A infestação por Dermatobia hominis gera consequências consideráveis na produção animal, afetando a produção do leite e da carne. Interferem também no ganho de peso de bovinos, tanto de novilhas e de bezerros também. E também a gente tem o impacto no couro, né, o que vai impactar a indústria de calçados e outros produtos derivados do couro. E estima-se que a infestação do berne em bovinos pode causar uma perda considerável na produção animal, tanto de leite, tanto de carne, quanto de couro. O controle eficaz desses ectoparasitas é desafiador, visto o seu ciclo de vida, como já foi citado, né? Porém, é crucial para a saúde e para a produção animal, bem como para a qualidade de couro, leite e carne, e também para a economia do Brasil, que gira em torno da pecuária. Embora estudos visem o desenvolvimento de vacinas contra a dermatobiose, ainda não existem vacinas comerciais disponíveis. Então, o controle integrado tem que ser combinado de estratégias de manejo e controle ambiental, que vai poder oferecer alternativas para minimizar os impactos negativos causados por esse parasita nos bovinos. Controle e profilaxia. O tratamento de primeira linha baseia-se na remoção da larva por meio de técnicas não invasivas, como, por exemplo, o uso de medicações. Uma delas é o nitempiram, que é um princípio ativo, normalmente mais usado em cães e gatos. Já em animais de grande porte, a gente pode estar fazendo uso da ivermectina. Alguns produtos também, como endectocidas, eles apresentam alta eficácia curativa e preventiva no tratamento do berne, promovendo a expulsão das larvas Dermatobia hominis. E de último caso, também podemos estar fazendo a remoção cirúrgica, mas claro, independente se for fazer a técnica menos invasiva ou mais invasiva, a gente deve ter muito cuidado ao tirar a larva, porque ela pode ser facilmente danificada.